Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Módulo 23 sobre proporcionalidade. Estamos trabalhando o conceito e exercícios sobre a regra de 3 composta. Apostila aberta na página 354. Hoje nós faremos a correção dos exercícios 2, 3, 4 e 5. Vamos começar pela questão número 2. Em seu trabalho de história, Mateus compôs 8 páginas com 25 linhas de texto e cada linha com 15 centímetros de comprimento. Vamos colocar as grandezas. Páginas, linhas, comprimento. Essas são as grandezas envolvidas nesse problema. Nós temos 8 páginas, 25 linhas e 15 centímetros de comprimento. Continuando, para que fique esteticamente melhor, ele quer compor o mesmo texto, com 10 páginas, em 10 páginas com 24 linhas em cada página. Então, a quantidade de páginas, 10, a quantidade de linhas, 24. E a nossa pergunta é, qual deverá ser o comprimento de cada linha? Então, o nosso valor desconhecido aqui é o comprimento, que é o x. Primeiro passo, nós vamos pegar a grandeza que tem x, vamos colocar antes do sinal de igual. 15 está para x. Esse é o primeiro passo. Agora nós vamos comparar cada uma das grandezas com a que tem o x, ok? As páginas de 8 para 10, as páginas aumentaram. Para nós termos mais páginas, o comprimento das páginas diminui. Por quê? Se você diminui o comprimento, você vai precisar de mais páginas. Então, páginas e comprimento são inversamente proporcionais. Nós não mexemos com o x, nós mexemos com o 8 e o 10. Como são inversamente proporcionais, você inverte. O 8 para 10 fica 10 para 8. O 10 fica em cima, o 8 fica embaixo, pois são inversamente proporcionais. Agora colocamos o sinal de multiplicação e vamos fazer a mesma análise com quem? Com linhas e comprimento. As linhas diminuíram. Para ter menos linhas, o que aconteceu? Você tem menos linhas, porque o comprimento de cada linha aumentou. Um comprimento maior gera uma quantidade de linhas menor. Também são inversamente proporcionais. O 15 e o x você não mexe, não muda. Quem muda de lugar? O 25 e o 24. O 24 fica em cima, o 25 é embaixo. Você inverte porque são inversamente proporcionais. A próxima etapa é resolver a multiplicação. Multiplicação de frações. Sempre a multiplicação de frações é em linha reta, não se esqueça. 15 está para x, assim como 10 vezes 24, 240, 8 vezes 25, 200. Nós podemos simplificar aqui eliminando um zero. Nesse momento, sempre é uma multiplicação em cruz. X vezes 24, 24x. 15 vezes 20, 300. Então, o x é igual a 300 dividido por 24. 300 dividido por 24, 12,5.
5. Esse é o resultado da nossa divisão. O que falta agora? Colocar a resposta do problema. Qual foi mesmo a pergunta? Qual deverá ser o comprimento de cada linha? Deverá ser de 12,5 centímetros. Essa é a resolução e a resposta da questão número 2. Agora nós vamos para a próxima questão, a 3. Questão número 3. Em 5 horas, 8 torneiras idênticas lançam 15.000 litros de água em uma piscina. Então vamos analisar essa frase e as grandezas envolvidas. Nós temos horas, depois torneiras e litros. Os litros de água. Vamos completar aqui. Em 5 horas, 8 torneiras idênticas lançam 15.000 litros de água em uma piscina. Continuando. Em 3 horas, que volume de água 10 dessas torneiras, 10 torneiras, lançam na piscina nas mesmas condições? Então, nós queremos descobrir os litros de água. Começamos por ele tem a incógnita, pois ele tem a incógnita, o valor desconhecido. Fica 15.000 está para X. Agora nós vamos comparar cada uma das grandezas com os litros, certo? As horas diminuíram, certo? Menos horas, menos litros de água. Então são grandezas diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, você mantém elas na mesma posição. O 5 está para 3. Agora, multiplicação. Vamos comparar as torneiras com os litros de água. De 8 torneiras, nós aumentamos para 10 torneiras. O número de torneiras aumentou. Mais torneiras conseguem um maior volume de água. Mais torneiras, mais litros de água. Também são grandezas diretamente proporcionais. Então, fica 8 para 10. Próximo passo é uma multiplicação de frações. Ela é em linha reta. O 5 multiplica o 8, o 3 multiplica o 10. Fica 15.000 está para X, assim como 5 vezes 8, 40, 3 vezes 10, 30. O que nós podemos fazer agora? Isso mesmo, eliminar esse zero. Nesse momento, nós temos uma multiplicação em cruz. O x multiplica o 4, 4 vezes x fica 4x. 15.000 vezes 3. 15.000 vezes 3 fica 45.000. Para encontrar o valor de x, 45.000 dividido por 4. O resultado de 45.000 dividido por 4 é 11.250. Então, a pergunta: que volume de água? Nós temos, então, 11.250 litros de água. Essa é a nossa resposta. – 11.250 litros de água.
Assim, nós terminamos a questão número 3. Vamos para a próxima. Questão número 4. 6 máquinas trabalhando ininterruptamente 8 horas por dia produzem determinado lote de peças em 6 dias. Vamos anotar as grandezas que apareceram nessa frase. Nós temos máquinas, horas e dias. Anotem aí. Máquinas, horas, dias. Vamos colocar nossas informações. 6 máquinas trabalhando, 8 horas por dia, durante 6 dias. Continuando. Como duas dessas máquinas apresentaram defeito. Pessoal, eram 6 máquinas. 2 apresentaram defeito. Quantas máquinas estão trabalhando agora? 4. Muita atenção na leitura. Se você colocar 2 máquinas aqui, já era, tá? Então, eram 6 máquinas trabalhando, 2 apresentaram defeito, 2 não estão trabalhando. Quantas máquinas estão trabalhando? 4. Por isso que aqui nós vamos colocar 4, certo? Grifem aí no enunciado para vocês não se esquecerem. Depois, quantas horas por dia? Aqui vem o nosso X. As máquinas sem defeito, grifem aí, são 4. Deverão funcionar para produzir o mesmo número de peças durante 5 dias. Então, a quantidade de dias, 5. O que vai acontecer agora? Quem é a nossa incógnita? O X. Nós vamos começar com 8 está para X. Nós vamos comparar todas as grandezas com as horas, mas uma de cada vez. Então, as máquinas diminuíram. Se nós temos menos máquinas, para dar conta do trabalho, nós precisaremos de mais horas. Mais horas porque o número de máquinas diminuiu. Então, quando isso acontece, nós sabemos que são grandezas inversamente proporcionais. Nós vamos inverter o 6 com o 4. Então, não é mais 6 para 4, é 4 para 6. Agora vem uma multiplicação. Nós vamos comparar agora as horas com os dias. Para diminuir o número de dias de 6 dias para 5 dias, o que acontece? Para um trabalho ser realizado em menos tempo, você tem que trabalhar mais horas por dia, certo? Então, se os dias diminuem, as horas aumentam. São grandezas também inversamente proporcionais. Nós vamos inverter o 6 com o 5. Então, fica 5 para 6. Próxima etapa. A multiplicação de frações se dá em linha reta, sempre. Então, 8 está para X. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 6, 36. O que nós devemos fazer agora? A multiplicação em cruz. Fica o X, que multiplica 20, X vezes 20, 20x. O 8, que multiplica 36. Eu já fiz o cálculo. 8 vezes 36 é 288. Então, para concluir, x é igual a 288 dividido por quem? Por 20. 288 dividido por 20, 14,8.
4. Essa é a nossa resposta. Então, quantas horas por dia? 14,4 horas por dia. Resposta: 14,4 horas por dia. Assim, nós concluímos a questão 4. Vamos para a última questão da página 354. Questão número 5. Se 10 máquinas... Então, a nossa primeira grandeza da questão 5 são as máquinas. E qual é a quantidade de máquinas? 10. 10 máquinas. Funcionando 6 horas por dia. Nossa segunda grandeza são as horas. Elas estão funcionando 6 horas por dia. Durante 60 dias. Terceira grandeza, dias, que são 60. Produzem 90.000 peças. Nós temos agora uma quarta grandeza, que são as peças. Total de peças aqui, 90.000. Eu já havia comentado com vocês. Quando você tem duas grandezas envolvidas, regra de 3 simples. Quando vocês têm 3 grandezas ou mais, como aqui nós temos 4 grandezas, é uma regra de 3 composta. Professora, pode acontecer de ter uma regra de 3 composta com 5 grandezas? Sim. Regra de 3 composta possui 3 grandezas ou mais. Continuando o nosso problema. Em quantos dias, então aqui vem o nosso X, 12 dessas máquinas, a quantidade de máquinas, 12, funcionando 8 horas por dia, 8 horas por dia, produzirão 192.000 peças. A maneira de resolver é a mesma. Nós vamos começar isolando a nossa grandeza que tem incógnita, que é o 60 para X. E nós temos que comparar cada uma das grandezas com os dias e analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. De 10 para 12, a quantidade de máquinas aumentou. Mais máquinas conseguem produzir as peças em menos dias. Quanto maior o número de máquinas, menor o número de dias. Então, máquinas e dias são inversamente proporcionais, pois à medida que um aumenta, o outro diminui. Então, o que nós vamos fazer com o 10 e o 12? Nós vamos inverter. Fica 12 em cima e 10 embaixo. Multiplicação. Vamos eliminar aqui essa flechinha. Agora, analisando comigo. Nós temos mais horas. Se a quantidade de horas aumentou, a quantidade de dias diminui. Quanto maior o número de horas, menor o número de dias. Horas e dias, então, são inversamente proporcionais. Então, aqui o 6 troca de lugar com o 8, fica 8 para 6. Falta comparar quem? Os dias com as peças. Pensando somente nos dias e nas peças. De 90.000 para 192.000, o número de peças aumentou. Pensando somente nas peças e nos dias. Quanto maior o número de peças, maior a quantidade de dias para produzi-las. Então, dias e peças são diretamente proporcionais. Então, o que acontece? Você mantém
90 mil em cima e os 192 mil embaixo. O que nós temos agora? Uma multiplicação com 3 frações. Para simplificar um pouquinho, nós podemos eliminar 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Nossa, professora, mas você eliminou um zero lá da primeira fração. É permitido? Sim. Por que pode? Porque é multiplicação, ok? Agora nós vamos multiplicar aqui. O 12 multiplica o 8 e o 8, 12 vezes 8 vezes 9. Aqui embaixo, 1 vezes 6 vezes 192. 60 está para x. 12 vezes 8 e o resultado vezes 9 é exatamente 864. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 192, 1152. O que nós devemos fazer agora? A multiplicação como? Em cruz. 864 vezes x, 864x. 60 vezes 1152, eu já fiz o cálculo, dá 69.120. Para encontrar o x, 69.120 dividido por 864. O resultado da divisão de 69.120 por 864 é 80. Então, agora nós temos que colocar a resposta. A pergunta foi: em quantos dias? Nossa resposta: 80 dias. Resposta: em 80 dias. Assim, nós concluímos a correção dos exercícios da página 354. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo. Me chama no WhatsApp. Eu fico muito feliz em atendê-los e esclarecer qualquer dúvida. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!